Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre a prova discursiva para o cargo de analista de sistemas do concurso do TJ Goiás 2024. Vamos comentar aqui de que forma vocês podem escrever uma boa redação para tirar uma nota máxima, preferencialmente, e realmente ter chance ali de brigar para ficar dentro das vagas ou numa posição que te permita ser chamado ao longo do concurso, que é isso que vocês querem, correto? Bom, vamos lá então, pessoal. O concurso de vocês, lá no edital, o item 8.4.2, ele trouxe a retificação, né, que vocês já devem saber, que agora a redação ela vai abordar um tema dos conhecimentos específicos do cargo. E ela vai ser composta aí de uma questão. Essa uma questão, de que forma ela é cobrada? Como que eles podem colocar isso na prova? O Instituto Verbena especificamente. Então é importante que vocês estudem com foco na banca organizadora, que é o Instituto Verbena. Então vocês têm que entender e o que a banca espera de vocês. Porque muito além de saber o que a banca gosta, é saber o que ela espera de você. E aí é necessário que a sua redação ela esteja coerente com os critérios de avaliação que serão avaliados aí na sua nota, e se você conseguir abordar esses critérios, você vai conseguir tirar uma boa nota aí na sua redação, beleza? Então tá aí, pessoal, na tela de vocês, né, o item que fala. Aqui são os critérios de correção. Tem vídeo meu aí no canal explicando cada um desses critérios, tá? Então procura aí no meu canal, Tutorial do Concurseiro, que eu falo tudo sobre a redação. Mas resumindo aqui, né? São 5 critérios: conhecimento teórico, argumentação, análise crítica, clareza na exposição, coerência e coesão textuais e o uso adequado da língua portuguesa. Esses 5 critérios valem 20 pontos cada, totalizando 100 pontos. Então nada adianta você ir muito bem aqui no conhecimento teórico, mas ficar devendo aqui na análise crítica. Então é necessário que você coloque criticidade na sua redação, beleza? Então tá aí, pessoal, esses são os critérios. A prova de vocês vale 100 pontos, né? Então por isso que eu tô reforçando tanto a prova discursiva, porque ela vai ser a parte mais importante da sua prova. Bom, e lembrando também que só vai para correção da prova discursiva um quantitativo específico de pessoas, não é todo mundo, não. Aqui no quadro, aqui nessa parte, fala aqui, ó, aqui é contador, aqui, não é esse aqui não, é aqui, ó. Analista de sistemas. Então aqui consta, são 3 vagas da ampla concorrência. Eles vão pegar essa quantidade de vagas e vai multiplicar por 30. Esse valor é a quantidade de pessoas que irão para a correção, que é a segunda fase. Ou seja, são 30 vezes 3, que dá 90 pessoas. Então, 90 candidatos terão as suas redações corrigidas. Então, se você ficar fora desse quantitativo, dessa cláusula de barreira, você já está eliminado do concurso. Bom, então, no mais é isso. E aí, uma coisa também que é importante ressaltar. É importante vocês darem uma lida nas atribuições do cargo e tentar identificar, com base nessas atribuições, alguma coisa que pode ser abordado na redação. Porque normalmente o examinador, na hora de formular a prova discursiva, né, o tema, né, o enunciado, ele se baseia nas atribuições do cargo. Então é interessante vocês darem uma lida aqui nessas atribuições. E aí, se a sua redação vai abordar temas de conhecimentos específicos, significa que você precisa estar dominando todos esses assuntos aqui, que dá um total de 60 assuntos diferentes. É uma quantidade bem grande de coisas diferentes. E para analista de sistemas, é mais complicado ainda, porque cai muita coisa aqui, muito específica. Então não é qualquer material que você vai conseguir estudar isso aqui de forma eficiente. Por isso que, se você for meu aluno, eu vou disponibilizar para você um resumo completo de todos esses temas, tá? Que eu elaborei com muito carinho aí, de todos esses 60 assuntos, pessoal. Olha só, eu coloquei aqui, ó, com sumário, tá? Quando você clica em um assunto específico, por exemplo, arquitetura, TCP/IP, IPv4 tal, clicou, você já vai direto para o ponto onde fala
dos assuntos, tá? Então, eu fiz um resumo para cada um dos tópicos, organizei isso aqui da mesma forma que está no seu conteúdo programático, justamente para facilitar a sua vida. Então, isso aqui vai te ajudar demais, tá? Então, tem todos os tópicos aqui com a mesma nomenclatura, exatamente como a banca está querendo, eu coloco aqui, justamente para quê? Isso aqui serve para quê? Para aumentar o seu repertório, porque se a sua redação vai cobrar um tema, qualquer um desses 60 temas, você tem que estudar muito bem todos os 60 que pode cair qualquer um deles. E na hora de você formular a sua resposta, você precisa fazer uma resposta técnica, porque o critério mais importante de todos é o conhecimento teórico junto com a argumentação, que é praticamente ali quase a mesma coisa. Não é exatamente igual, mas é quase a mesma coisa. Então você precisa ter um bom conhecimento técnico para que o examinador te dê uma boa nota. Então, tá aí, se você quiser estudar conosco, né? Eu vou deixar o meu WhatsApp aí na descrição. Bom, mas o que a gente quer fazer aqui? Qual que é a proposta dessa aula? É mostrar na prática, eu fazendo uma redação na área de TI, do que já caiu no Instituto Verbena, para vocês terem uma noção de como fazer uma boa redação aí para a área de vocês. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa prova que caiu para residente do Ministério Público de Goiás, residente em informática, então é coerente aí com a área de vocês. Nessa prova, inclusive, essa prova é muito interessante que vocês peguem ela, não só a prova discursiva, mas a prova objetiva também. Porque na prova objetiva caíram muitos assuntos que podem estar na prova de vocês. E o Instituto Verbena, ele repete muitas vezes os assuntos. Então é interessante que vocês peguem essa prova. Se você estudar comigo, eu já deixo essa prova aqui no jeito para você, ó. Tá vendo? Ó, essa pasta aqui, ó. Provas interessantes. Eu coloquei aqui para vocês da área de TI um total de 7 provas interessantes. TJ Acre 2024, inclusive nessa prova tiveram 10 cargos na área de TI, exatamente, pessoal, 10 cargos diferentes na área de TI, TJ Acre. Residente do MP Goiás também é uma prova muito boa. Então, assim, perceba, ó, eu coloco o caderno e o gabarito, tá vendo? Ó? O caderno de questões e o gabarito, para você poder conferir. IFS, então, Instituto Federal do Sergipe, tá uma prova muito boa. IF Goiano, teve o cargo aqui de analista de TI, é muito bom de vocês pegarem. MP Acre, tivemos UFG 2023 e IFG 2022. Todas essas provas são muito boas porque caíram temas aí que provavelmente estarão na prova aí do TJ Goiás. Bom, vamos lá então. Essa prova discursiva foi composta de 2 questões. A gente vai responder essa questão número 1 como se fosse na prova de vocês aí do TJ Goiás. Então vamos ler aqui o enunciado. Ela fala assim, ó: na contemporaneidade, é necessário que as organizações de médio e grande porte, sejam elas privadas ou públicas, implantem governança corporativa. Uma das áreas abarcada por ela é a de tecnologia da informação, TI. Portanto, tem-se a governança de tecnologia da informação, GTI. Ok, esse é a análise ali, né? O tema. Mas aí o enunciado, o que é? Tá falando aqui, ó. Explique de maneira sucinta, porém completa, o que é a GTI e o que justifica sua existência. Quais são seus objetivos e pilares, bem como os benefícios de sua adoção. Galera, uma coisa importante, antes de começar a escrever efetivamente, é necessário você tentar estruturar a sua redação de acordo com o que o examinador tá te pedindo. Então, quando você for esquematizar os seus parágrafos, é importante que você reserve um parágrafo para responder 1 ou 2 perguntas, outro parágrafo para responder 1 ou mais perguntas e outro parágrafo para responder 1 ou mais perguntas. É importante. E também é importante que vocês façam uma introdução. A introdução, ela é um ponto muito importante. A conclusão, você não é obrigado a colocar. Principalmente se a questão discursiva trazer muitos pontos que você precisa abordar na sua redação e não tiver espaço. Mas é importante que vocês sempre façam uma redação de 4 parágrafos. Desses 4 parágrafos, um você reserva
para a introdução e os outros 3 parágrafos vocês reservam para responder as perguntas que foram feitas no enunciado. Então vamos lá, vamos elencar as perguntas que foram feitas. Qual a primeira pergunta? O que é a GTI? Isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o quê? O que justifica a sua existência? Terceira pergunta: quais são seus objetivos e pilares? Ok. E última pergunta: bem como os benefícios de sua adoção. Entendeu a lógica? Então é interessante, o que eu faria aqui no lugar de vocês? Eu faria um parágrafo para responder essas 2 perguntas aqui, ó, que seria o desenvolvimento número 1, tá? Porque isso aqui é depois da introdução, tá? Então você fez a introdução, aí você vem com o desenvolvimento. No segundo parágrafo, que é essa primeira fase aí do desenvolvimento, vocês poderiam responder essas 2 perguntas: o que é a GTI e o que justifica a sua existência. Depois, vocês poderiam fazer um parágrafo respondendo ao que são os seus objetivos e pilares. E no último parágrafo, vocês poderiam fazer respondendo a outra pergunta, que é os benefícios de sua adoção. Entendeu a lógica? Então é interessante você fazer esse mapa aí e começar a escrever. O que é que eu sempre recomendo para os meus alunos? Faça um brainstorming. O que é um brainstorming? É uma tempestade de ideias. Tudo que vier à sua mente que pode agregar valor na sua redação, palavra-chave, não precisa ser nada muito rebuscado. Porque se você escrever demais palavras muito longas, né, frases longas, no seu rascunho, você vai perder muito tempo. E lembre-se, o tempo é fator primordial nessa redação. Nós temos aí um total de 4 horas e meia para você fazer a prova. Ou seja, você tem 4 horas e meia para fazer 60 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada. Você tem uma prova discursiva de até 30 linhas para fazer, e eu recomendo que vocês tentem chegar próximo de 30. No edital não falam uma quantidade mínima, mas é interessante que eu não indico vocês fazerem menos de 20 linhas. Tá? É sempre interessante você sempre maximizar a quantidade de linhas escritas efetivamente. E você ainda tem que passar as respostas da prova objetiva para o cartão resposta. Então você tem que calcular tudo isso em 4 horas e meia. E eventuais pausas ali para fazer um lanche, para tomar uma água, ou se você sentir vontade de ir no banheiro. Tudo isso tem que ser assim, minimamente calculado para que não haja o risco de faltar tempo na sua prova. Isso não pode acontecer. Então você já tem que estar treinando a sua redação com o cronômetro do lado. É interessante você já cronometrar, e eu recomendo que você faça essa redação em no máximo 1 hora. Para você fazer essa redação em 1 hora, você tem que estar muito bem preparado. Muito, muito bem preparado. Então você já tem que estar escrevendo redações, você já tem que ter o hábito de escrever e de já mandar bala, sem perder, sem enrolação, tá? Então treine bastante, faça pelo menos, eu tô gravando esse vídeo dia 12 de setembro, você tem aí 1 mês até a prova. 1 mês, cara, faça pelo menos 5 redações. Se você não fez nenhuma, faça pelo menos 5, até a data da sua prova, 1 por semana, né? E quando tiver mais na reta final, faça umas 2 redações, para você realmente destravar e poder fazer uma boa redação. Beleza? Então é isso, pessoal. Então é o que vocês vão fazer na redação. Então vamos colocar aqui o play na redação para vocês entenderem como vocês podem desenvolver essa redação da melhor maneira possível, tá? Então eu vou colocar aqui, vamos lá. Então a gente está falando do tema governança de tecnologia da informação. Então vamos lá. Então fala assim, ó, a governança de tecnologia da informação, GTI, é um componente essencial da governança corporativa nas organizações modernas, sejam elas públicas ou privadas. Então, é a primeira coisa que vocês vão fazer, é contextualizar. Imagina que você está escrevendo a sua redação para uma pessoa leiga, uma pessoa que quer se inteirar ali do assunto. E aí é isso que você vai fazer no primeiro período da sua introdução. Contextualize o tema, tá? Então você está falando, a governança de TI
é um componente essencial da governança corporativa nas organizações, sejam públicas ou privadas. Beleza, vamos lá. Sua implantação visa garantir que o setor de TI... Aí aqui, ó, eu fiz um pequeno erro aqui, tá? Isso aqui, vocês podem fazer o quê? Passa um risco, tá? Você pode rasurar, mas faça um risco tranquilo ali. Não precisa fazer muita coisa, não. Só isso aí já tá bom, tá? Esteja alinhado com os objetivos estratégicos da organização, contribuindo para a otimização dos recursos e a segurança dos processos internos. Então, perceba, essa foi a minha introdução, tá? Então, eu parei aqui, ó. Então, sua implantação visa garantir tal. Aí, beleza. Fiz a introdução, aí você começa no desenvolvimento, que é o quê? Você vai responder as perguntas que foram feitas no enunciado. Porque até agora eu não respondi a pergunta. Eu só fiz a contextualização, tá? E eu expliquei aqui o porquê, né? Qual que é o objetivo da sua implantação, tá? Então, visa garantir que o setor de TI esteja alinhado com os objetivos da organização, tá? Beleza, vamos continuar então. Aí, ó, a GTI consiste em um conjunto de normas, práticas e diretrizes que buscam assegurar que a TI apoie efetivamente a estratégia organizacional. Ponto. Então, o que é a TI? Então, ele está falando aqui, foi isso que eu falei aqui, ó. Opa, tirei aqui do... Aí, ó. O que é a TI, certo? Se você for observar aqui, ó, foi a pergunta que foi feita. Não foi isso que eles perguntaram? O que é a TI? Então, eu fui lá e respondi. O que é a TI? Então, ó, a TI consiste em um conjunto de normas, práticas e diretrizes que buscam assegurar que a TI apoie efetivamente a estratégia organizacional. Isso inclui a definição clara de responsabilidades, uma visão estratégica de médio e longo prazo e aquisições que estejam focadas em alcançar as metas organizacionais. Então, perceba que nesse primeiro período eu expliquei o que é e aqui eu detalhei um pouco mais. Então, isso inclui a definição, entendeu? Beleza. A GTI promove, e aqui no mesmo parágrafo, tá? Promove a melhoria contínua da infraestrutura de TI, garantindo que os processos estejam em conformidade com as normas e regulamentos, além de promover a humanização das rotinas de TI. Então, olha só, pessoal. O que foi feita a pergunta aqui o que justifica a sua existência? Por que ela existe? Por que a GTI existe? Então, foi o que eu respondi aqui, ó. Ela promove a melhoria contínua da infraestrutura de TI, garantindo que os processos estejam em conformidade com as normas e regulamentos, além de promover a humanização das rotinas de TI. Ponto. Então, usei o primeiro parágrafo para responder ao que é a GTI e quais são os seus objetivos, né? Qual é o... Olha lá a pergunta de novo, ó. A pergunta que foi feita. O que justifica a sua existência? Para que ela serve? Show? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Aí lá no terceiro parágrafo, os principais pilares da GTI incluem a responsabilidade, a estratégia de longo prazo, a conformidade e a melhoria contínua. Esses pilares são fundamentais para que a TI possa fornecer informações precisas e seguras, aumentar o nível de maturidade da TI dentro da organização, otimizar custos e reduzir riscos. Além disso, a GTI contribui para a melhoria da comunicação interna, um fator crucial para o sucesso organizacional. Então, qual foi a pergunta que foi feita aqui, ó? Quais são os seus objetivos e pilares? E aí foi exatamente isso que eu respondi. Então, ó, os principais pilares incluem a responsabilidade, a estratégia de longo prazo. Esses pilares são fundamentais para que a TI possa fornecer informações precisas e seguras, aumentar, tal. Ó, além disso, a GTI contribui para a melhoria contínua. Entendeu, pessoal? Então, vocês estão respondendo ao que o examinador pediu. Aí, no último parágrafo, o que eu coloquei? A adoção da governança de TI traz inúmeros benefícios, como maior segurança e precisão
das informações, otimização de custos e redução de riscos, além de uma comunicação interna mais eficaz. Esses elementos são, aí eu passei um risco, essenciais para que as organizações alcancem seus objetivos estratégicos de maneira eficiente, utilizando a TI como uma ferramenta poderosa para o sucesso sustentável. Entendeu? Então, olha só. Bem como os benefícios de sua adoção. Quais são os benefícios de sua adoção? Foi o que eu coloquei aqui, ó. A adoção da governança de TI traz inúmeros benefícios, como maior segurança e precisão das informações, otimização de custo, tal. Aí no segundo período, esses elementos são essenciais para que as organizações alcancem seus objetivos estratégicos de maneira eficiente, utilizando a TI como uma ferramenta poderosa para o sucesso sustentável. Então, esse último período aqui seria a conclusão, né? Porque eu coloquei ela junto com o parágrafo de desenvolvimento, que é a última pergunta que foi feita pelo examinador, tá bom, pessoal? Então, é assim que vocês vão proceder na hora de responder a pergunta formulada no tema da sua prova discursiva. É importante que vocês se atentem a todos os assuntos que estão constantes aqui no conteúdo programático. É interessante vocês entenderem o que está sendo discutido no Tribunal de Justiça nos dias de hoje, tá? Porque hoje, pessoal, isso eu estou falando para vocês como alguém que trabalha lá dentro. Inclusive, hoje nós teremos lá um congresso lá, um seminário de inteligência artificial. É importante que vocês entendam o que pode ser cobrado, o que você pode entender aqui desses assuntos e comparar isso com a inteligência artificial, aplicado à inteligência artificial, porque isso é um tema muito quente hoje no TJ Goiás e que pode ser objeto de cobrança aí na sua prova, tá? Então, isso é uma sugestão de tema, mas lá no material que eu disponibilizo para vocês, tem muitos outros temas da prova discursiva para que vocês possam treinar. Então eu coloquei aqui, ó, apostas de temas novos. Coloquei aqui algumas propostas de redação que você pode treinar aí, fazer uma redação, beleza? Coloquei temas que já foram cobrados e a resposta padrão, tá? Uma resposta seguindo esses critérios de avaliação. Tem um guia também para a prova discursiva. A folha de resposta para vocês treinarem essa redação. E tem alguns prompts de comando também, tá? Porque se você usar a inteligência artificial para corrigir a sua redação, é muito bacana. Então, o que eu fiz? Eu elaborei esse prompt aqui, ó, para corrigir a sua prova discursiva, por exemplo. Que aí você pode pegar esse prompt, copiar ele todo, jogar no ChatGPT, por exemplo, e aí você coloca o tema da sua redação aqui, ó, nesse campo, e a sua redação aqui. E aí ele vai te dar um feedback da sua redação com base nos critérios de avaliação aqui, né? Conforme o edital. Bem bacana, né, pessoal? Pois é. Então, tudo isso aí você vai ter acesso, fora os resumos, fora as questões, filtros de questões da prova discursiva, ok? Análise estatística, o que a banca Instituto Verbena gosta de cobrar dentro de TI. Então, tudo isso aí eu deixo para você que for meu aluno ou minha aluna. Link na descrição do meu WhatsApp, tá bom? Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.